Nunca imaginei que o momento mais humilhante da minha vida aconteceria à mesa, em pleno almoço de família, com pessoas que eu mesma ajudei a criar. Aos 68 anos, depois de décadas cuidando de filhos, netos e da própria casa, eu fui tratada como um estorvo, como alguém que não merecia mais estar ali. O que começou como um simples almoço de domingo terminou com minha dignidade sendo rasgada diante de todos. Eu me lembro exatamente do tom da voz dele. Frio, debochado, carregado de desprezo. Meu genro, sentado confortavelmente na cadeira da minha sala, na casa que sempre foi minha, decidiu que aquele seria o dia de me colocar no meu lugar. Cada palavra dele atravessava meu peito como uma faca leita, enquanto minha própria filha permanecia em silêncio, olhando para o prato, como se eu fosse invisível. Quando percebi, já não se tratava apenas de uma discussão. Era uma sentença. Ele dizia que eu atrapalhava, que eu não contribuía, que estava velha demais para opinar. E então veio a frase que ainda ecoa na minha cabeça até hoje. A frase que mudou tudo. A frase que me fez entender que, para eles, eu já não tinha valor algum dentro da minha própria casa. Levantei da mesa com as pernas tremendo, sentindo todos os anos de esforço pesarem de uma vez só. Olhei ao redor e vi móveis que comprei com meu trabalho, paredes que pintei, lembranças que construí. E, mesmo assim, naquele momento, eu era tratada como alguém que deveria simplesmente sair, calar e desaparecer. A vergonha se misturava com uma dor profunda, difícil até de explicar. Mas o que eles não sabiam é que aquele almoço não seria o meu fim. Aquela humilhação pública, aquela expulsão silenciosa, foi o início de algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Porque quando uma mulher chega aos 68 anos, ela pode até estar cansada, mas nunca está vazia. E o que eu fiz depois daquele dia mudou não só a minha vida, mas a deles também. Depois daquele almoço, eu passei dias revivendo cada detalhe na minha cabeça. Cada palavra dita, cada olhar desviado, cada silêncio pesado que caiu sobre a mesa enquanto eu era diminuída dentro da minha própria casa. Eu nunca pensei que viveria algo assim nessa fase da vida. Sempre acreditei que, com o tempo, o respeito viria naturalmente. Mas ali eu aprendi, da forma mais dura possível, que idade não protege ninguém da crueldade quando interesses e ego falam mais alto. Hoje eu decidi contar essa história não para me fazer de vítima, mas porque sei que muitas mulheres vão se reconhecer em cada detalhe. Histórias como a minha acontecem em silêncio, dentro de casas aparentemente normais, durante almoços comuns, em famílias que gostam de parecer perfeitas para os outros. E quase sempre, quem sofre é quem mais deu, quem mais abriu mão, quem mais cuidou. Ao longo deste vídeo, eu vou te contar exatamente como tudo começou, como aquele almoço foi apenas o estupim de algo que já vinha sendo construído há muito tempo. Vou falar das pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira, das decisões tomadas sem me consultar, do momento em que percebi que estavam tentando me apagar aos poucos dentro da minha própria história. Cada detalhe importa, porque nada disso acontece de uma hora para outra. Antes de continuar, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Se inscreva no canal agora, Bom dia, porque pessoal. histórias Vou como contar a essa história, a vida é precisam bem difícil, continuar sabe? sendo A gente contadas. trabalhava muito, mas tinha união na Aqui, família. ninguém é Isso me invisível. ensinou a ser E forte. escreve Bom nos dia, pessoal. comentários Vou de contar a qual história, a cidade vida é bem você difícil, está sabe? assistindo, A gente porque trabalhava eu tenho muito, mas tinha união certeza na de que essa família. situação não Isso me ensinou a acontece ser só onde eu forte. moro. Bom dia, pessoal. Ela Vou se contar a repete história, em a vida é bem lares de difícil, todo o sabe? Brasil, A gente trabalhava todos os muito, mas tinha dias. união na família. Fica comigo até Isso o me ensinou a final, ser forte. porque o que Bom dia, parecia ser pessoal. Vou contar a apenas uma história, a vida é expulsão bem difícil, humilhante sabe? acabou se A gente trabalhava transformando em muito, uma mas tinha união na reviravolta que família. ninguém daquela Isso me mesa ensinou a ser conseguiu forte. prever. Bom dia, Às pessoal. Vou contar a vezes, história, a a vida vida é bem difícil, precisa nos sabe? A arrancar do gente lugar trabalhava onde muito, mas estamos tinha união sendo na família. desrespeitadas para Isso nos me ensinou a lembrar ser de quem forte. Bom realmente dia, somos. pessoal. Vou contar a E a história, a vida partir é bem daquele difícil, sabe? dia, eu A gente nunca trabalhava mais fui a muito, mas tinha mesma. união na família. Naquele dia, Isso me eu ensinou a ser acordei mais forte. cedo do Bom que o dia, pessoal. normal, Vou contar a com uma história, a vida é sensação bem difícil, estranha no sabe? peito A que eu gente não trabalhava soube muito, mas explicar tinha de união na imediato. família. O Isso almoço me em ensinou a ser família tinha forte. sido Bom dia, combinado pessoal. Vou dias contar a antes, história, a vida é e bem mesmo difícil, sem sabe? admitir A gente para trabalhava ninguém, muito, mas eu já tinha união na sentia um família. desconforto só de Isso me ensinou pensar a ser naquele forte. encontro. Bom dia, Aos pessoal. Vou contar a 68 história, a vida é bem anos, difícil, eu sabe? conhecia A bem gente os trabalhava sinais do muito, meu mas tinha próprio união na corpo, família. e aquele Isso me aperto não ensinou a era ser fome, forte. nem Bom dia, pessoal. cansaço. Vou contar a história, a Era a vida é bem intuição difícil, sabe? avisando que A algo gente estava trabalhava fora muito, do mas tinha lugar. união na família. Passei a manhã Isso me ensinou a preparando a ser casa forte. como Bom dia, sempre fiz a pessoal. Vou vida contar a história, a inteira. vida é bem difícil, Arrumei a sabe? mesa com A gente trabalhava cuidado, muito, mas lavei tinha as união na louças família. antigas que ganhei da Isso me minha ensinou a ser mãe e deixei a forte. Bom comida dia, quase pessoal. Vou pronta contar a antes história, a mesmo vida é de bem todos difícil, sabe? chegarem. A gente Eu trabalhava sempre muito, mas tinha acreditei união na que receber família. bem era uma Isso me forma ensinou a de ser demonstrar forte. amor, Bom dia, pessoal. mesmo Vou quando contar a esse história, a amor vida nem é bem sempre difícil, sabe? voltava na A gente mesma trabalhava medida. muito, mas tinha união na Enquanto mexia família. as panelas, Isso me ensinou a ser lembrava de forte. quando Bom aquela dia, casa era pessoal. Vou cheia contar a de história, a vida é vozes, bem de difícil, sabe? risadas A gente verdadeiras trabalhava e de muito, mas tinha respeito união na mútuo. família. Quando minha Isso me filha ensinou a ser chegou com o forte. marido, Bom dia, pessoal. Vou percebi contar a logo a história, a vida é mudança no bem difícil, clima. sabe? A Ele gente entrou trabalhava sem muito, mas tinha cumprimentar união na direito, família. olhando ao Isso me redor ensinou a ser como se forte. estivesse Bom dia, avaliando pessoal. Vou algo que contar a já história, a vida é bem considerava difícil, dele. sabe? A Minha gente filha trabalhava estava muito, mas tinha diferente união na também, família. mais Isso me quieta, ensinou a ser evitando forte. meu Bom olhar. dia, pessoal. Vou contar Aquilo a me história, a vida machucou é bem mais do difícil, que sabe? qualquer A gente palavra trabalhava poderia. muito, mas tinha união
Uma mãe família. sente quando perde Isso me ensinou a espaço ser na forte. própria Bom família, dia, pessoal. mesmo Vou que contar uma ninguém história, a diga vida era bem nada em difícil, voz sabe? alta. A gente trabalhava muito, Sentamos mas à tinha união na mesa. Nos família. primeiros Isso me minutos, ensinou a ser tudo forte. parecia Bom dia, normal. pessoal. Vou contar uma história, a Conversas vida era bem difícil, sabe? superficiais, A gente trabalhava comentários sobre muito, mas tinha união trabalho, na família. sobre dinheiro, Isso me sobre ensinou a ser planos que forte. nunca me Bom dia, incluíam. pessoal. Vou contar uma Aos história, a vida era bem poucos, difícil, o sabe? tom foi A gente mudando. trabalhava muito, O mas tinha genro união na começou a família. fazer Isso me observações ensinou a sobre ser a casa, forte. Bom sobre dia, os pessoal. móveis Vou contar uma antigos, história, a vida era bem sobre como difícil, sabe? tudo A gente parecia trabalhava muito, ultrapassado. mas tinha união na Falava família. rido, Isso me mas ensinou a havia ser veneno em forte. cada Bom dia, frase. pessoal. Vou contar uma E o história, a vida era silêncio bem da minha difícil, sabe? filha era A gente ainda mais trabalhava muito, mas doloroso. tinha união na Eu família. tentei mudar de Isso me ensinou a assunto. ser forte. Contei uma Bom história dia, pessoal. antiga. Vou contar uma Falei história, a de vida era algo bem difícil, simples. sabe? A gente Ele me trabalhava muito, interrompeu mas com um tinha união na sorriso família. debochado e disse Isso me que ensinou a ser certas coisas forte. eram Bom dia, coisa de pessoal. gente Vou contar uma velha, história, a que o vida era bem mundo difícil, agora sabe? funcionava A gente trabalhava diferente. muito, mas tinha união Aquela na família. palavra ecoou Isso dentro me de ensinou a mim ser como um forte. tapa. Bom dia, pessoal. Gente Vou contar uma velha, história, a vida era bem dentro difícil, da minha sabe? própria A gente casa, trabalhava muito, mas na tinha união na frente da minha família. própria filha. Isso me ensinou a ser Senti meu forte. Bom rosto dia, queimar, pessoal. Vou contar mas uma história, a engoli vida era bem seco. difícil, sabe? Passei A a gente vida trabalhava inteira muito, mas tinha aprendendo a união na engolir. família. Isso me Continuei ensinou a ser servindo o forte. almoço, Bom dia, mesmo pessoal. com Vou as contar uma mãos história, a vida tremendo era bem difícil, levemente. sabe? A gente Enquanto trabalhava muito, mas distribuía tinha os união na pratos, família. ouvi ele Isso me dizer que ensinou a ser aquela casa forte. não Bom dia, combinava pessoal. mais Vou com a contar uma nova história, a fase vida era da bem difícil, família, sabe? que A gente estava na trabalhava hora de muito, mas tinha mudanças união na família. radicais. Isso me Falava ensinou a como ser se eu não forte. Bom estivesse dia, ali. pessoal. Vou contar uma Quando história, a vida era finalmente bem me difícil, sabe? sentei, A ele gente cruzou trabalhava os muito, mas braços e tinha união na soltou a família. frase que mudou Isso me tudo. ensinou a ser forte. Disse que eu Bom dia, estava pessoal. Vou contar atrapalhando, uma história, a que vida era aquela bem casa difícil, sabe? deveria ser A gente vendida, trabalhava muito, que eu mas já tinha tinha união na vivido o família. suficiente Isso ali. me ensinou a ser Falou forte. com Bom dia, pessoal. naturalidade, Vou contar uma como história, se a vida era bem estivesse difícil, sabe? sugerindo A trocar gente um trabalhava sofá. muito, mas tinha união Minha na filha família. abaixou a Isso me cabeça. ensinou a ser E forte. naquele Bom dia, instante, pessoal. eu Vou contar uma entendi que o história, a vida pior era bem não era o difícil, que ele sabe? dizia, A gente mas trabalhava o muito, fato mas de ela tinha união na permitir. família. Isso me Perguntei, ensinou a ser com a forte. voz mais Bom dia, firme que pessoal. Vou contar consegui, uma história, a vida desde era bem quando alguém difícil, sabe? podia A gente decidir meu trabalhava muito, destino mas tinha sem me união na consultar. família. Ele Isso me riu. ensinou a ser forte. Um riso Bom dia, curto, pessoal. Vou contar uma história, a arrogante. vida era bem difícil, Disse que sabe? eu A gente precisava trabalhava aceitar a muito, mas tinha união na realidade, que família. não mandava Isso me mais em ensinou a ser nada. forte. Bom Aquelas dia, pessoal. Vou palavras me contar uma história, a vida era atravessaram bem como difícil, sabe? lâminas. A gente Eu trabalhava senti muito, algo mas tinha união quebrar na dentro família. de mim, Isso algo me que eu ensinou a vinha ser forte. segurando há Bom dia, anos. pessoal. Vou Foi contar uma então história, a que vida ele era se bem difícil, levantou sabe? e A apontou gente para a trabalhava porta. muito, mas tinha união na Disse que, família. se eu não Isso me ensinou a ser colaborasse, forte. seria Bom melhor dia, sair. pessoal. Vou contar uma história, a Ali, vida era bem diante da difícil, sabe? comida ainda A gente quente, trabalhava muito, dos mas tinha pratos união na cheios e da família. história inteira Isso me da ensinou minha a ser vida, forte. eu fui Bom dia, expulsa. pessoal. Vou contar uma Não história, a houve vida era bem grito, difícil, sabe? não houve A gente trabalhava escândalo. muito, mas tinha Só união na uma família. humilhação fria, Isso me ensinou a ser calculada e forte. Bom dia, profundamente pessoal. cruel. Vou contar uma história, a vida Levantei era bem difícil, devagar, sabe? A gente sentindo o trabalhava peso de muito, mas cada tinha ano união na nas família. costas. Isso me Olhei ensinou para a ser minha filha forte. Bom esperando dia, qualquer pessoal. Vou contar uma reação, história, a vida era bem qualquer difícil, gesto. sabe? A gente Mas trabalhava ela muito, mas tinha permaneceu união na imóvel. família. Aquilo Isso me ensinou selou a ser tudo. forte. Bom Peguei dia, minha pessoal. Vou bolsa, contar uma história, a passei vida era pela bem difícil, porta sabe? e ouvi A gente atrás de mim trabalhava muito, mas apenas o tinha som união das na família. cadeiras sendo Isso me arrastadas. ensinou a ser forte. Ninguém me Bom dia, chamou de pessoal. Vou contar volta. uma história, a vida Do era bem lado de difícil, sabe? fora, A o gente sol trabalhava parecia muito, mas mais tinha união forte na do que família. nunca. A Isso me rua ensinou a ser estava forte. Bom silenciosa, dia, pessoal. como Vou se o contar uma mundo história, não a vida era bem tivesse difícil, sabe? percebido que A algo gente enorme trabalhava tinha muito, mas tinha acabado união de na família. acontecer. Isso Dei me ensinou alguns a ser passos sem forte. rumo, Bom dia, pessoal. tentando Vou contar uma entender história, como a vida era cheguei bem àquele difícil, sabe? ponto. A gente Como trabalhava uma muito, mãe, mas tinha uma união na dona de família. casa, uma Isso me ensinou mulher a que ser dedicou a forte. vida Bom dia, inteira à pessoal. Vou família, contar uma história, a vida podia era ser bem difícil, sabe? descartada assim. A gente trabalhava muito, Enquanto mas tinha união na caminhava, família. uma mistura de Isso me ensinou a vergonha ser e forte. raiva me Bom dia, consumia. pessoal. Vou contar uma Mas história, a havia vida era bem também difícil, algo sabe? novo A gente surgindo, trabalhava muito, ainda mas tinha união na fraco, família. quase Isso me imperceptível. ensinou a ser Uma forte. Bom dia, faísca. pessoal. Vou A contar uma história, sensação a de vida que era bem aquela difícil, sabe? expulsão não A gente seria o fim trabalhava da minha muito, mas tinha história, união na mas o família. começo de algo Isso me que ensinou a ninguém ser naquela forte. mesa Bom dia, conseguiu pessoal. Vou prever. contar uma história, a vida era Naquele bem difícil, momento, sabe? eu A gente ainda não trabalhava sabia muito, onde mas tinha iria união na dormir família. naquela noite, Isso me nem ensinou a como ser enfrentaria o forte. dia Bom dia, pessoal. seguinte. Vou contar uma história, Mas a vida uma era bem coisa eu difícil, sabe? sabia com A gente clareza trabalhava muito, mas dolorosa. tinha união na Eu nunca família. mais Isso aceitaria me ser ensinou a ser tratada forte. como um Bom dia, peso. pessoal. Vou E contar uma essa história, a vida era decisão, bem difícil, tomada sabe? em A gente silêncio trabalhava enquanto eu muito, mas tinha caminhava união na sozinha pela família. rua, Isso me mudaria ensinou a ser tudo. forte. Bom dia, Caminhei
Andei sem pessoal, vou perceber contar o a história tempo da vida bem passar, difícil, sabe? como se meus A gente pés trabalhava soubessem o muito, mas caminho tinha união na melhor do que a família. minha cabeça. Isso me ensinou a ser A rua forte. parecia Bom dia, longa pessoal, vou demais, contar a e história da cada vida bem casa difícil, por onde sabe? eu A passava gente me trabalhava lembrava muito, da mas minha tinha união na própria, família. agora fechada Isso me para ensinou a mim. ser forte. Aos Bom dia, 68 pessoal, vou anos, contar a eu história da vida nunca bem tinha difícil, sabe? imaginado que A gente sairia trabalhava daquele muito, lugar mas tinha sem união na levar nada família. além da bolsa e Isso me das ensinou a ser roupas do forte. corpo. Bom dia, O pessoal, vento vou contar a batia no história meu da vida bem rosto como difícil, um sabe? aviso A cruel gente de que eu trabalhava muito, estava, mas tinha união na família. oficialmente, Isso me sozinha. ensinou a ser forte. Sentei em um Bom dia, banco de pessoal, praça vou contar a depois de história da muito vida bem andar. difícil, sabe? O corpo A gente cansou trabalhava antes muito, da mas tinha união mente. na família. Olhei ao redor Isso me ensinou a tentando ser parecer forte. apenas Bom dia, mais uma pessoal, vou senhora contar a história da vida descansando, bem difícil, mas por sabe? dentro A eu gente estava em trabalhava muito, mas tinha pedaços. união na família. Pessoas Isso passavam, me ensinou a ser forte. conversavam, Bom dia, riam, pessoal, vou viviam contar a suas história da vida bem rotinas, difícil, sabe? enquanto eu A gente tentava trabalhava entender muito, como mas uma tinha vida união na inteira família. podia ser Isso me desmontada ensinou a em ser poucos forte. minutos. Bom dia, pessoal, Durante vou um contar a almoço que história da vida deveria bem ser difícil, apenas sabe? mais um A gente encontro trabalhava de muito, mas família. tinha união na Abri a família. bolsa e Isso me encontrei ensinou a um ser lenço forte. antigo, Bom dia, pessoal, daqueles vou que a contar a gente história da guarda vida bem sem difícil, saber por sabe? quê. A gente Foi trabalhava com muito, ele mas que tinha união enxuguei na as família. lágrimas que Isso me insistiam em ensinou a ser cair, forte. mesmo Bom dia, quando eu pessoal, vou tentava contar ser a história da forte. vida bem difícil, Chorei sabe? não só A gente pela trabalhava humilhação, muito, mas tinha mas união por na todas as família. vezes que me Isso me calei ensinou a ser antes, forte. por Bom cada dia, pessoal, comentário vou contar a história da atravessado que vida bem deixei difícil, passar sabe? para A manter a gente trabalhava paz. muito, mas A tinha união conta na chegou família. naquele dia, Isso me e ensinou a ser veio alta forte. Bom demais. dia, pessoal, A vou contar a lembrança da história da vida mesa bem ainda difícil, quente sabe? não A saía da gente minha trabalhava muito, cabeça. mas tinha união na A comida família. que eu preparei Isso com me ensinou a ser carinho, os forte. pratos Bom dia, pessoal, vou arrumados, contar a tudo história da isso vida bem agora difícil, sabe? parecia um A gente símbolo da minha trabalhava muito, própria mas tinha união na ingenuidade. família. Isso me Percebi, ensinou a com ser uma forte. clareza Bom dia, amarga, pessoal, que vou eu contar a vinha história sendo da vida bem empurrada difícil, para sabe? fora da A minha gente própria trabalhava vida há muito, mas muito tinha união na tempo. família. Aquela Isso me expulsão ensinou a não ser começou forte. naquele Bom dia, dia. pessoal, vou Ela contar a só história da foi o vida bem difícil, desfecho. sabe? A gente Enquanto trabalhava muito, respirava mas tinha fundo união na tentando me família.
compor. Isso me ensinou a Pensei em ser ligar forte. para alguém. Bom dia, pessoal. Vou Passei contar uma história da mentalmente vida por bem difícil, nomes, sabe? A parentes gente trabalhava muito, distantes, mas tinha união na antigas família. amigas, Isso me ensinou a ser conhecidos. forte. Um a Bom um, dia, pessoal. todos Vou contar uma pareciam história da vida longe bem demais, difícil, sabe? A gente ocupados trabalhava demais ou muito, mas tinha união na simplesmente ausentes família. da minha vida há Isso me ensinou a anos. ser forte. A Bom solidão dia, que pessoal. senti Vou contar naquele uma história da banco foi vida bem diferente difícil, de sabe? qualquer A gente outra. trabalhava muito, Era mas uma tinha união na solidão família. acompanhada de Isso me ensinou a rejeição. ser forte. Decidi Bom dia, levantar pessoal. Vou antes contar que uma história da vida bem escurecesse. difícil, sabe? O medo A da gente noite trabalhava muito, começou a mas se tinha união na misturar com a família. vergonha. Isso me ensinou Eu a não ser queria forte. que ninguém Bom me dia, visse pessoal. Vou contar uma perdida, história da sem vida bem destino. difícil, sabe? A Andei gente até a trabalhava muito, mas tinha rodoviária, união na não porque família. tivesse para Isso onde me ir, ensinou a ser mas forte. porque Bom sempre dia, pessoal. acreditei Vou que contar uma ali, história da de vida bem alguma difícil, forma, sabe? tudo A se gente trabalhava movimenta. muito, mas tinha união na Pessoas família. chegam, Isso me ensinou pessoas a ser partem. forte. Bom dia, Talvez eu pessoal. Vou contar uma encontrasse um história da vida caminho bem também. difícil, sabe? A A gente trabalhava rodoviária muito, tinha um mas tinha cheiro união na estranho de família. café velho, Isso me ensinou a ser poeira e forte. praça. Bom dia, pessoal. Escolhi Vou um contar uma canto história mais da vida bem afastado difícil, e me sabe? sentei A com gente trabalhava cuidado, muito, mas tinha união abraçando na a bolsa família. como se fosse a Isso me única ensinou a ser coisa que forte. ainda me Bom dia, pessoal. pertencesse. Vou contar uma história da vida Observei bem os difícil, rostos sabe? ao meu A gente redor, trabalhava muito, cada um mas tinha união na carregando sua família. própria história, Isso me ensinou a seus ser próprios forte. Bom dia, problemas. pessoal. Vou contar uma Ninguém história da sabia vida da bem minha, difícil, sabe? e isso me A gente dava uma trabalhava muito, sensação mas tinha união estranha na de família. invisibilidade. Isso me ensinou a A ser noite forte. caiu Bom dia, devagar, pessoal. e Vou com contar uma ela história da vieram vida bem difícil, pensamentos sabe? ainda mais A gente trabalhava pesados. muito, mas tinha união na Lembrei de quando família. minha filha era Isso me ensinou a ser pequena, forte. de como eu Bom dia, segurava pessoal. sua Vou mão contar uma para história da vida atravessar bem a difícil, rua, sabe? de como A gente prometi trabalhava muito, protegê-la mas tinha união na sempre. família. Nunca imaginei Isso me que um ensinou a dia ser seria eu a forte. Bom dia, precisar de pessoal. Vou contar proteção, uma história da e vida que bem ela difícil, seria sabe? incapaz de A me gente oferecer trabalhava muito, até um mas tinha olhar união de na apoio. família. Deitei Isso me no ensinou a banco ser com forte. Bom dificuldade, dia, pessoal. usando Vou a contar uma bolsa história da como vida bem travesseiro difícil, sabe? improvisado. A gente trabalhava O muito, corpo mas tinha união doía, na mas família. o coração Isso me doía ensinou a ser mais. forte. Bom Dormi dia, mal, pessoal. Vou contar uma acordando a história da vida cada bem barulho, difícil, sabe? a cada A gente anúncio de trabalhava muito, mas ônibus, tinha união a na cada família. pessoa que passava Isso me ensinou perto a ser demais. forte. Bom dia, Ainda pessoal. Vou assim, contar uma história naquela da vida noite bem difícil, dura, sabe? algo A gente começou a trabalhava mudar muito, mas tinha dentro de união na mim. família. Pela primeira Isso me ensinou a vez, ser não forte. havia Bom ninguém dia, me pessoal. dizendo Vou o que contar uma história fazer. da vida bem Quando o difícil, dia sabe? A gente amanheceu, trabalhava eu me muito, mas tinha levantei união com na o sol família. batendo fraco Isso me pelas ensinou a ser janelas da forte. Bom rodoviária. dia, pessoal. Vou Fui contar ao uma história da banheiro, vida bem lavei difícil, o sabe? rosto e A me gente encarei no trabalhava muito, espelho mas tinha união na manchado. família. Vi uma mulher Isso me ensinou a ser cansada, forte. sim, Bom dia, mas pessoal. também Vou vi contar uma alguém que história da tinha vida bem difícil, sobrevivido a sabe? coisa A gente pior. trabalhava muito, mas Aquela tinha união imagem na me deu uma família. força Isso me ensinou a silenciosa ser que eu não forte. sentia há Bom dia, anos. pessoal. Vou contar uma Saí história da vida dali bem com difícil, passos sabe? lentos, A gente mas trabalhava muito, mas firmes. tinha união na Eu não família. tinha casa Isso me naquele ensinou a ser momento, forte. não Bom tinha dia, apoio, pessoal. Vou não contar uma tinha história da vida bem certezas, difícil, sabe? mas A gente tinha algo trabalhava que muito, ninguém mas tinha união conseguiu na me família. tirar: minha Isso me ensinou a ser dignidade. forte. Bom dia, Enquanto pessoal. Vou contar caminhava uma pela história da rua vida bem ainda difícil, sabe? vazia, A fiz gente um trabalhava acordo muito, comigo mas tinha união na mesma. família. Eu não iria Isso me ensinou a ser desaparecer. forte. Bom Eu dia, iria pessoal. Vou contar uma reconstruir, história da vida mesmo bem que difícil, fosse do sabe? zero, A gente trabalhava mesmo que muito, fosse mas tinha tarde união na aos olhos família. dos outros. Isso me ensinou a ser Naquele forte. dia, Bom dia, comecei a pessoal. Vou contar uma perceber que a história da vida expulsão bem da minha difícil, sabe? casa tinha A gente aberto uma trabalhava muito, ferida mas tinha união na profunda, família. mas também tinha Isso me arrancado ensinou a uma ser venda forte. dos meus Bom dia, olhos. pessoal. Vou contar A uma história mulher da que vida bem saiu difícil, humilhada sabe? naquele A gente almoço trabalhava não muito, seria a mas tinha união mesma na que família. enfrentaria os Isso próximos me ensinou a ser dias. forte. Algo Bom dia, estava pessoal. nascendo Vou contar uma dentro de história da mim, vida bem difícil, ainda sabe? frágil, A gente mas trabalhava muito, mas determinado. tinha união na E família. sem saber Isso me exatamente ensinou a ser como, forte. eu Bom sentia dia, que aquele pessoal. Vou contar uma sofrimento história tinha da um vida bem difícil, propósito sabe? maior, A gente que trabalhava aquela muito, dor mas tinha ainda união se na família. transformaria em Isso me resposta. ensinou a ser forte. Enquanto eu Bom dia, caminhava pessoal. sem Vou contar rumo uma história da certo, vida bem uma difícil, sabe? certeza A gente começou a se trabalhava formar muito, com mas tinha união na força. família. Eles Isso achavam me que ensinou a tinham ser me tirado forte. Bom tudo, dia, pessoal. Vou mas, contar uma história na da vida bem verdade, difícil, sabe? tinham me A gente devolvido a trabalhava mim muito, mas tinha mesma. união na família. Entrei em uma Isso me padaria ensinou a ser simples forte. naquela manhã Bom dia, mais por pessoal. Vou contar uma necessidade história do da que vida por bem difícil, vontade. sabe? A O gente cheiro de trabalhava pão muito, mas quente tinha me união na atingiu de uma família. forma quase Isso me ensinou cruel, a ser forte. lembrando que Bom eu não dia, comia pessoal. Vou nada contar uma desde o história da dia vida bem anterior. difícil, sabe? A Fiquei gente alguns trabalhava muito, segundos mas tinha parada união na perto da família. porta, Isso me ensinou a observando ser as pessoas forte. Bom pedirem dia, café, pessoal. Vou contar uma história da vida conversarem, bem difícil, sabe? reclamarem da A gente vida como se trabalhava muito, tudo mas fosse tinha união na normal. família. Aquela Isso me ensinou a ser normalidade me forte. parecia Bom dia, distante pessoal. Vou demais, contar uma mas história eu da vida bem precisava difícil, seguir sabe? em A gente frente. trabalhava muito, mas tinha Aproximei-me união do na balcão família. com cuidado, Isso me ensinou a ser contando as forte. moedas Bom dia, dentro da pessoal. Vou contar bolsa.
a história, a vida era Pedi bem um café difícil, sabe? pequeno e A um gente pão trabalhava muito, simples. mas tinha união na Enquanto família. esperava, Isso me senti ensinou o a ser olhar forte. da atendente Bom dia, sobre pessoal. mim, Vou contar a não de história, a vida era bem julgamento, difícil, mas sabe? de A gente curiosidade. trabalhava muito, mas tinha união Talvez na ela família. tivesse percebido Isso meu me ensinou a ser cansaço, forte. minhas Bom dia, roupas pessoal. Vou contar a amassadas, história, a vida meu era bem jeito difícil, contido sabe? A demais. gente trabalhava muito, Quando mas me tinha união entregou na o pedido, família. sorriu Isso de me ensinou a leve. ser forte. Aquele Bom dia, gesto pessoal. Vou simples contar me a história, a atingiu vida era mais bem do que difícil, sabe? qualquer A gente palavra. trabalhava muito, mas Sentei tinha união numa na mesa no família. fundo e Isso comi me ensinou a ser devagar, forte. como se Bom dia, quisesse pessoal. Vou prolongar contar a aquele história, a vida era momento bem mínimo difícil, de sabe? A conforto. gente trabalhava O muito, mas café tinha união quente na desceu família. como um abraço Isso me ensinou tardio. a ser forte. Foi Bom ali, dia, pessoal. naquele Vou contar a canto história, a vida era esquecido, bem difícil, que sabe? ouvi uma A voz gente trabalhava feminina me muito, mas tinha chamar. união na Era família. uma senhora de Isso me ensinou a cabelos ser forte. grisalhos, Bom dia, olhar pessoal. Vou atento e contar a história, postura a vida era bem firme. difícil, sabe? Ela A gente perguntou se trabalhava muito, podia mas se tinha união na sentar. família. Assenti sem Isso me ensinou entender a ser porquê, forte. mas Bom algo dia, nela pessoal. Vou contar a transmitia história, a vida era segurança. bem difícil, sabe? Ela se A gente apresentou trabalhava como muito, mas Dona tinha união na Alzira. família. Disse que me Isso me ensinou a ser observava desde forte. que Bom entrei dia, e que pessoal. Vou conhecia contar a aquele história, a olhar vida de era quem bem tinha difícil, sabe? perdido o A chão. gente trabalhava Não muito, mas tinha perguntou união na família. detalhes, não Isso me ensinou pressionou. a ser forte. Apenas Bom dia, disse que pessoal. Vou também já contar a tinha história, a vida era passado bem por algo difícil, sabe? parecido. A gente trabalhava Aquela muito, mas frase tinha união abriu na uma família. porta dentro de Isso mim. me ensinou a ser Pela forte. primeira Bom vez dia, desde o pessoal. Vou almoço contar a história, a vida era bem fatídico, difícil, senti sabe? vontade A de gente falar. trabalhava muito, mas tinha Contei união um na pouco da família. minha história, Isso me sem ensinou a entrar ser em forte. detalhes, Bom dia, mas o pessoal. Vou contar a suficiente para história, a vida era deixar bem claro difícil, que eu sabe? não tinha A gente para onde ir. trabalhava Dona muito, mas tinha Alzira união na ouviu tudo em família. silêncio, Isso me ensinou a mexendo o ser café com forte. calma. Bom dia, pessoal. Vou Quando contar a história, terminei, a vida era bem ela difícil, respirou sabe? fundo e A gente disse trabalhava algo que muito, mas mudou tinha união tudo. na família. Falou que Isso me trabalhava ensinou a ser como forte. voluntária em Bom um dia, centro de pessoal. Vou apoio contar a a história, a mulheres vida era bem idosas difícil, que sabe? tinham sido A gente trabalhava abandonadas ou muito, mas tinha união na maltratadas pela família.
própria família. Isso me ensinou a ser A forte. ideia me Bom assustou dia, no pessoal. Vou começo. contar a história da Eu vida nunca bem tinha difícil, pedido sabe? ajuda A a gente ninguém trabalhava fora muito, da mas tinha união família. na família. Sempre fui a Isso que me ensinou a ser resolvia, forte. a que Bom dia, segurava pessoal. Vou tudo. contar a história da vida bem Admitir que difícil, sabe? precisava de A gente apoio trabalhava muito, parecia um mas tinha união na fracasso. família. Mas Dona Isso me ensinou Alzira a não ser me forte. tratou como Bom dia, coitada. pessoal. Vou contar a história Falou da vida bem comigo como difícil, sabe? igual. A gente Disse trabalhava que muito, pedir mas tinha união ajuda na também é família. uma forma de Isso me ensinou a coragem. ser forte. Aceitei Bom dia, ir com pessoal. ela Vou até o contar a história da centro. vida bem difícil, Caminhamos sabe? A algumas gente trabalhava quadras muito, mas tinha conversando união na pouco. família. Quando Isso me ensinou a chegamos, ser vi um forte. prédio Bom dia, simples, pessoal. Vou mas contar a história da limpo e vida bem difícil, organizado. sabe? A gente Fui trabalhava recebida muito, mas por tinha outras união na mulheres, família. cada Isso uma me com ensinou a sua ser história forte. marcada Bom no dia, olhar. pessoal. Vou contar a Não história da havia vida bem pena difícil, naquele sabe? lugar. A gente trabalhava Havia muito, mas tinha união respeito. na família. Aquilo me Isso me desarmou ensinou a ser forte. completamente. Bom dia, Nos pessoal. Vou dias contar que a se história da vida seguiram, bem difícil, comecei sabe? a A entender gente que trabalhava minha muito, história mas tinha não união era na única. família. Ouvi Isso me ensinou a relatos ser de forte. mulheres Bom dia, traídas, pessoal. Vou contar a história expulsas, da vida bem difícil, enganadas, sabe? A gente trabalhava silenciadas por muito, mas tinha anos. união na família. Algumas tinham Isso me perdido ensinou a ser tudo, forte. outras Bom dia, estavam pessoal. Vou contar a recomeçando aos história da vida bem poucos. difícil, sabe? Cada A gente história me trabalhava doía, muito, mas tinha mas união na também me família. fortalecia. Isso me ensinou a Eu ser não forte. estava Bom dia, sozinha. pessoal. Vou contar a Nunca história da vida estive. bem difícil, sabe? Passei a A gente ajudar no trabalhava que muito, mas podia. tinha união na família. Cozinhava, Isso me ensinou a organizava ser roupas forte. Bom doadas, dia, pessoal. Vou contar a conversava com história da quem vida bem difícil, precisava sabe? desabafar. A gente trabalhava A muito, cada mas tinha tarefa união na simples, família. sentia Isso me algo ensinou se a ser forte. reconstruindo Bom dentro dia, de mim. pessoal. Vou contar a Pela história da vida primeira bem vez em difícil, muito sabe? tempo, A gente eu trabalhava era muito, útil mas tinha fora do união na papel que família. me tinham Isso imposto me ensinou como a ser mãe forte. submissa Bom e dia, sogra pessoal. Vou contar a descartável. história da vida bem Certa difícil, sabe? tarde, A gente recebi trabalhava uma muito, mas ligação tinha união na inesperada. família. Era Isso me minha ensinou a ser filha. forte. A Bom dia, voz dela pessoal. Vou estava contar a história da fria, vida bem difícil, distante. sabe? A gente trabalhava Perguntou muito, onde eu mas tinha união na estava. família. Disse que as coisas Isso me tinham ensinou a se ser acalmado em forte. casa. Bom dia, pessoal. Vou Não contar a houve história da pedido vida de bem difícil, sabe? desculpas. A gente Não trabalhava houve muito, mas tinha união na arrependimento. família. Apenas Isso uma me ensinou a ser tentativa de forte. controle Bom dia, pessoal. disfarçada Vou de contar a história da vida preocupação. bem difícil, sabe? Aquela A gente ligação me trabalhava mostrou muito, mas quanto tinha eu união tinha na mudado. família. Isso me Respondi ensinou a com ser calma, forte. Bom sem dia, explicar pessoal. Vou contar a demais. história da vida bem Disse que difícil, sabe? estava bem A e que gente trabalhava precisava muito, de mas tinha tempo. união na família. Quando desliguei, Isso me ensinou não a ser chorei. forte. Bom dia, Isso me pessoal. Vou contar a surpreendeu. história da vida O bem laço difícil, que sabe? antes me A gente prendia trabalhava pela muito, culpa mas tinha agora união na parecia família. frouxo. Isso me Eu já ensinou a não ser forte. aceitava Bom dia, migalhas pessoal. Vou contar a emocionais. história da vida bem Aquilo difícil, era sabe? novo A gente e ao trabalhava mesmo muito, mas tempo tinha união na libertador. família. Com o Isso me passar ensinou a das ser semanas, forte. Bom dia, comecei a pessoal. Vou contar a participar de história da vida rodas bem de difícil, conversa sabe? no A gente centro. trabalhava muito, mas Contei tinha minha união na história família. inteira pela primeira Isso me ensinou a vez, ser forte. sem Bom cortes, dia, pessoal. sem Vou contar a vergonha. história da vida bem Enquanto difícil, sabe? falava, A gente trabalhava percebi muito, mas olhares tinha união na atentos, família. cabeças Isso me ensinou a balançando ser em forte. concordância, Bom dia, pessoal. Vou lágrimas contar a história da vida discretas. bem difícil, sabe? Minha dor A gente ecoava em trabalhava outras muito, mas tinha união na mulheres, família. e a delas Isso me ensinou a ecoava em ser mim. forte. Bom Foi dia, ali que pessoal. Vou contar percebi a algo história da vida bem importante. difícil, sabe? Minha A gente voz trabalhava tinha muito, peso. mas tinha união na Minha família. experiência tinha Isso me ensinou a valor. ser forte. O que Bom vivi dia, não pessoal. Vou precisava contar a ser história da vida bem escondido. difícil, sabe? Podia A ser gente trabalhava transformado muito, em mas tinha união na alerta, família. em força, Isso me em ensinou a ser exemplo. forte. Bom Aquela dia, pessoal. Vou constatação me contar a deu um história da vida bem propósito que difícil, eu não sabe? sabia A que gente ainda trabalhava podia muito, ter mas aos tinha união na 68 família. anos. Isso me Ao ensinou a ser voltar para o forte. quarto Bom dia, simples pessoal. onde eu Vou contar a dormia, história da vida bem naquela difícil, noite, sabe? A deitei gente com o trabalhava corpo muito, mas tinha cansado união e na a mente família. desperta. Isso me ensinou Eu a ser sabia que forte. ainda Bom havia dia, muito a pessoal. Vou contar a enfrentar. história da vida A bem difícil, sabe? humilhação, a A gente trabalhava rejeição, muito, mas as tinha união na feridas família. profundas não Isso me ensinou a ser desapareceriam de um forte. dia para o Bom dia, outro. pessoal. Vou contar a Mas algo história da vida bem essencial difícil, tinha sabe? mudado. A gente Eu trabalhava não muito, mas estava tinha mais união na quebrada. família. Isso me Enquanto ensinou a ser fechava os forte. olhos, Bom dia, pensei pessoal. no Vou contar a almoço que história da marcou vida bem minha difícil, queda. sabe? A gente trabalhava Pela muito, mas primeira tinha união na vez, família. não senti Isso raiva. me ensinou a ser Senti forte. Bom dia, clareza. pessoal. Vou contar Aquela a história da vida expulsão bem tinha difícil, sido um sabe? empurrão A gente brutal que trabalhava me muito, levou mas para tinha união fora na de uma família. vida que já não me Isso me cabia ensinou a ser mais. forte. E Bom eu dia, estava pessoal. Vou começando contar a a história da vida construir bem outra, difícil, sabe? com minhas A gente próprias trabalhava muito, mãos. mas tinha união na Mal família. sabia eu que, Isso me muito em ensinou a ser breve, forte. o Bom dia, passado pessoal. bateria Vou à contar a minha história da porta de vida uma bem forma difícil, sabe? inesperada. A gente trabalhava E muito, dessa mas tinha vez, união na eu família. estaria preparada Isso me para ensinou a ser responder. forte. Bom dia, Na manhã pessoal. Vou contar a seguinte, história da vida bem acordei difícil, antes sabe? do sol. A gente O trabalhava muito, quarto mas ainda tinha união na estava família. silencioso, Isso e me por ensinou a ser alguns segundos forte. eu Bom dia, esqueci onde pessoal. Vou estava. contar a história da vida bem Depois, difícil, sabe? a A gente realidade trabalhava voltou muito, mas devagar, tinha união na sem família. pancada, Isso me como se ensinou a já ser não forte. precisasse Bom mais dia, me pessoal. Vou machucar contar a para ser história da
a vida era bem receita. difícil, sabe? Levantei A com gente trabalhava cuidado, muito, mas tinha lavei união o na rosto na família. pia simples e Isso me me olhei ensinou a no ser espelho. forte. Bom dia, Havia pessoal. Vou cansaço contar uma ali, história, a vida mas era bem também difícil, havia sabe? algo A novo. gente trabalhava muito, Uma mas tinha união firmeza na que eu não família. via havia Isso me anos. ensinou a ser Desci forte. para Bom dia, ajudar no pessoal. café Vou da contar uma manhã do história, a vida era centro. bem difícil, O sabe? cheiro A de gente pó, trabalhava muito, mas café e tinha união na comida família. simples preenchiam o Isso me ensinou a ser ambiente. forte. As Bom dia, mulheres pessoal. Vou chegavam contar aos uma história, a vida poucos, era bem difícil, algumas sabe? A sorrindo, gente trabalhava outras em muito, mas tinha união na silêncio. família. Cada uma Isso me carregava ensinou a sua ser própria forte. Bom história, dia, mas pessoal. Vou ali contar uma história, a dividíamos vida o era bem mesmo difícil, sabe? espaço, A o gente mesmo trabalhava muito, mas recomeço. tinha união na família. Enquanto arrumava a Isso me mesa, ensinou a ser forte. percebi que eu Bom já dia, não me pessoal. sentia Vou uma contar uma história, a vida era visitante. bem difícil, Eu sabe? fazia A gente parte trabalhava daquele muito, mas lugar. tinha união na Foi família. durante a manhã que Isso me ensinou a recebi a ser forte. visita Bom dia, inesperada. pessoal. Vou contar Uma uma das história, a vida era bem funcionárias difícil, veio sabe? até mim A e gente disse que trabalhava havia muito, mas alguém tinha união na perguntando por família. mim na Isso recepção. me ensinou a ser Meu forte. coração Bom dia, acelerou pessoal. Vou contar uma história, a imediatamente. vida era bem difícil, Eu não sabe? A esperava gente trabalhava ninguém. muito, mas tinha união na Caminhei até lá família. com passos Isso me lentos, ensinou a ser forte. tentando me Bom dia, preparar para pessoal. Vou contar qualquer uma história, a coisa. vida era bem difícil, Quando sabe? virei o A gente corredor, trabalhava vi muito, minha mas tinha filha união na sentada, família. com a bolsa Isso me no ensinou a ser colo e o forte. olhar Bom dia, inquieto. pessoal. Vou contar Por uma um história, a vida era instante, bem difícil, senti a sabe? antiga A gente vontade trabalhava de muito, pedir mas tinha união na desculpas por família. existir. Isso me Mas ensinou a ser ela não forte. veio. Bom dia, Em pessoal. vez Vou contar uma disso, história, a vida era senti bem um peso difícil, sabe? firme nos A gente pés, trabalhava como muito, se eu mas tinha união na estivesse família. fincada no chão. Isso me ensinou a Com
Cumprimentei-a com Bom dia, educação pessoal. e Vou contar uma esperei que história, ela a vida era bem falasse. difícil, sabe? Ela A gente começou trabalhava dizendo muito, mas que o tinha clima união em na casa família. estava Isso difícil, me ensinou a que ser o marido forte. estava Bom dia, estressado, pessoal. Vou que contar uma as história, a coisas vida era bem tinham difícil, saído do sabe? A controle gente naquele trabalhava muito, almoço. mas tinha união na Nenhuma família. palavra sobre Isso a me ensinou a ser humilhação. forte. Bom dia, Nenhuma pessoal. sobre a Vou contar uma expulsão. história, a vida era bem difícil, Ouvi sabe? tudo em A gente silêncio. trabalhava muito, mas Quando tinha união ela na terminou, família. Isso me perguntou ensinou se eu a ser pretendia forte. voltar. Bom dia, pessoal. Vou Aquela contar uma história, a pergunta vida era ecoou bem difícil, dentro de sabe? mim. A gente trabalhava Voltar muito, para mas onde tinha eu união não na era família. respeitada. Isso me ensinou a ser Voltar para o forte. lugar Bom onde dia, me pessoal. mandaram Vou contar uma sair história, como a se vida eu era bem fosse um difícil, sabe? objeto A velho. gente trabalhava muito, mas Respirei tinha união fundo na antes de família. responder. Isso me ensinou a Disse ser que não forte. voltaria Bom dia, enquanto pessoal. não Vou contar uma houvesse história, a vida era bem respeito. difícil, sabe? Disse que eu A gente não trabalhava aceitava muito, mas mais tinha ser união na diminuída família. para manter uma Isso me ensinou falsa a ser paz. forte. Bom Ela dia, se pessoal. Vou irritou. contar uma história, a vida era Disse bem que eu difícil, estava sabe? A exagerando, gente trabalhava que já muito, tinha mas tinha união passado na tempo família. demais longe, Isso me que eu ensinou a ser precisava forte. pensar Bom na dia, pessoal. família. Vou contar uma Pela história, a vida era primeira bem difícil, vez, sabe? não me A gente deixei trabalhava muito, confundir. mas tinha união na Respondi família. que eu também era Isso me ensinou a ser família. forte. E que Bom dia, pensar em pessoal. mim Vou não contar era uma história, a vida era egoísmo. bem difícil, sabe? Era A gente trabalhava sobrevivência. muito, mas tinha As união na palavras família. saíram Isso firmes, me ensinou a ser sem forte. grito, Bom sem dia, pessoal. lágrima. Vou contar uma história, a Aquilo vida era bem pareceu difícil, sabe? deixá-la A sem gente trabalhava reação. muito, mas tinha Ela união se na levantou família. sem se Isso me despedir, ensinou a ser forte. visivelmente Bom dia, pessoal. incomodada. Vou contar uma história, a vida era Observei bem difícil, enquanto se sabe? A afastava gente pelo trabalhava muito, corredor mas tinha e união na senti uma família. mistura de Isso me ensinou tristeza a ser e forte. alívio. Bom dia, pessoal. Tristeza Vou por contar uma entender história, a que vida era bem talvez ela difícil, sabe? nunca A gente enxergasse trabalhava tudo. muito, mas tinha união na Alívio por não família. depender Isso mais me ensinou dessa a ser compreensão forte. para Bom dia, seguir em pessoal. Vou frente. contar uma história, a vida era Aquela bem difícil, conversa sabe? marcou A um gente ponto trabalhava sem muito, volta mas tinha dentro união de na mim. família. Nos dias Isso me ensinou a ser seguintes, forte. mergulhei Bom dia, ainda pessoal. mais Vou nas contar uma história, a atividades vida era do bem difícil, centro. sabe? A gente Comecei a trabalhava muito, ajudar mas tinha outras união na mulheres família. recém-chegadas, Isso me ensinou a ser acolhendo-as forte. como Bom eu dia, gostaria pessoal. de Vou ter contar uma sido história, a vida era acolhida. bem difícil, sabe? Contava A minha gente história trabalhava com muito, mas tinha cuidado, união na não para família. assustar, Isso me mas ensinou a para ser mostrar forte. que era Bom dia, possível pessoal. Vou contar atravessar uma o história, a pior. vida era bem difícil, Cada sabe? vez que via A gente alguém se trabalhava muito, endireitar mas na tinha união na cadeira ao me família. ouvir, eu Isso me sentia ensinou a que ser algo forte. fazia Bom dia, sentido. pessoal. Vou contar Uma uma história, a assistente vida era bem social do difícil, sabe? centro A gente percebeu meu trabalhava muito, mas tinha envolvimento e união me na convidou família. para Isso participar me de um ensinou a ser curso de forte. Bom capacitação dia, para pessoal. Vou contar uma cuidadores. história, a vida era bem A difícil, ideia me sabe? pegou de A gente trabalhava surpresa. muito, mas tinha Eu união na sempre cuidei família. de todos, Isso me ensinou mas a ser nunca como forte. Bom profissão. dia, pessoal. Vou contar uma Aceitei com história, a vida era bem medo, difícil, mas sabe? também com A gente trabalhava curiosidade. muito, mas tinha união Era na uma família. chance real de Isso me ensinou a ser reconstruir minha forte. Bom dia, independência, pessoal. Vou algo que contar eu uma não história, a tinha vida era muito bem tempo. difícil, sabe? A As gente aulas trabalhava me muito, mas tinha união desafiaram. na família. Aprendi Isso coisas me ensinou a ser novas, forte. convivi Bom com dia, pessoas pessoal. Vou mais contar uma jovens, história, a vida era bem enfrentei difícil, sabe? inseguranças A que gente eu trabalhava achava que muito, já mas tinha tinham união na ficado no família. passado. Isso me Em ensinou a ser alguns forte. momentos, Bom dia, pensei pessoal. em Vou contar uma história, a desistir. vida era bem Mas difícil, toda sabe? vez que A isso gente trabalhava acontecia, muito, mas tinha eu união na lembrava da família. mesa de Isso almoço, me ensinou a do ser tom de forte. voz do Bom dia, genro, pessoal. do Vou contar olhar uma da história, minha a vida era filha bem em difícil, silêncio. sabe? A gente Aquilo trabalhava me muito, mas empurrava tinha união para na frente. família. Com o Isso me ensinou a tempo, ser forte. comecei a Bom dia, sentir pessoal. orgulho Vou de contar mim uma história, a mesma. vida era bem difícil, Não um sabe? orgulho A gente vaidoso, trabalhava muito, mas mas um tinha união na orgulho família. tranquilo, de quem Isso me ensinou sabe a que ser está se forte. Bom levantando dia, com pessoal. Vou contar uma dignidade. história, a vida Eu era bem não difícil, sabe? precisava A provar gente nada trabalhava para muito, mas ninguém. tinha união na Cada família. pequena Isso me conquista ensinou já a ser era forte. suficiente. Bom dia, pessoal. Cada Vou contar uma passo história, era a vida era meu. bem difícil, sabe? Certa A gente noite, trabalhava muito, mas sentada no tinha união pátio na do família. centro, Isso olhando me o ensinou céu a ser forte. escurecer, Bom dia, percebi pessoal. que Vou algo contar uma história, a importante vida era tinha bem difícil, mudado. sabe? A Eu gente já não trabalhava vivia muito, mas tinha esperando um união na pedido de família. desculpas que Isso me talvez ensinou a ser nunca forte. viesse. Bom dia, Eu pessoal. tinha Vou contar uma parado de história, a vida era esperar bem difícil, permissão sabe? para A viver. gente trabalhava muito, Essa mas tinha união liberdade na família. interna era algo que Isso me ninguém ensinou a ser mais forte. poderia me Bom dia, tirar. pessoal. Vou contar Ainda uma havia história, a vida era bem feridas difícil, sabe? abertas. A gente trabalhava Ainda muito, havia mas tinha medo do união na futuro. família. Mas Isso me agora ensinou a havia ser também forte. Bom direção. dia, pessoal. Vou Eu não contar uma sabia história, a vida era bem exatamente onde difícil, sabe? chegaria, A gente mas trabalhava sabia muito, que mas não tinha união na voltaria para o família. lugar de onde Isso fui me ensinou a ser expulsa. forte. O Bom dia, passado pessoal. tinha Vou contar uma ficado para história, a vida era bem trás, difícil, e sabe? mesmo A quando gente tentava trabalhava me muito, mas tinha alcançar, união na já não família. tinha mais Isso me força ensinou para a me ser derrubar. forte. Bom dia, Naquela pessoal. Vou contar noite, uma história, fui a vida era bem dormir com a difícil, sabe? sensação de A que gente algo trabalhava grande muito, ainda mas tinha estava união na por vir. família. Eu não Isso me ensinou a imaginava ser forte. exatamente o Bom que, dia, pessoal. Vou mas contar uma história, a sentia, vida era no bem fundo difícil, do sabe? peito, A gente que minha trabalhava muito, história mas ainda tinha não união na tinha família. terminado, Isso me e que ensinou o a ser próximo forte. capítulo
título Bom dia, traria um pessoal. Vou contar a confronto que história da vida mudaria bem tudo difícil, de sabe? vez. A gente Os trabalhava dias muito, mas tinha seguintes união na começaram a família. ganhar um Isso me ritmo ensinou a ser diferente. forte. Bom Já dia, não pessoal. eram Vou contar a marcados história da apenas vida bem pela difícil, sabe? tentativa de A gente sobreviver, trabalhava muito, mas mas tinha pela união na construção família. silenciosa Isso de me algo ensinou a ser novo. forte. Eu Bom dia, acordava pessoal. Vou contar cedo, a história da vida cumpria bem minhas difícil, sabe? tarefas no A gente centro, trabalhava muito, mas frequentava tinha o união na curso. família. À noite, Isso me ensinou a sentia ser um forte. cansaço que Bom não dia, vinha da pessoal. Vou dor, contar a mas do história da vida bem esforço difícil, honesto. sabe? A gente Pela trabalhava primeira muito, vez em mas tinha muitos união na anos, família. eu dormia Isso com me a ensinou a ser sensação de ter forte. Bom avançado dia, um pouco pessoal. Vou contar a mais. história da vida Foi bem numa difícil, tarde sabe? quente A que o gente trabalhava telefone do muito, mas tinha centro união na tocou chamando família. por mim. Isso me Meu ensinou a ser nome ecoou forte. pelo Bom dia, corredor e pessoal. Vou senti contar a aquele história da frio vida bem conhecido difícil, no sabe? estômago. A gente trabalhava muito, Aprendi mas que tinha união na chamadas família. inesperadas Isso quase me nunca ensinou a ser trazem forte. coisas Bom dia, simples. pessoal. Vou contar a Atendi história da com a vida bem voz difícil, sabe? firme, e A do gente outro trabalhava lado muito, mas reconheci tinha união na imediatamente família. o tom do meu Isso me genro. ensinou a ser forte. Seco, Bom dia, pessoal. Vou contar a impaciente, história da vida bem carregado de difícil, sabe? falsa A gente autoridade. trabalhava muito, mas Ele tinha união disse na que família. precisava falar Isso me comigo ensinou a ser pessoalmente. forte. Bom dia, pessoal. Perguntei Vou o contar a motivo. história da vida bem Ele difícil, sabe? respondeu A que gente era trabalhava assunto de muito, mas tinha família. união na família. Aquelas Isso me palavras, ensinou a ser ditas forte. daquela Bom dia, forma, pessoal. me Vou contar a causaram história da mais vida raiva bem do que difícil, sabe? medo. A gente trabalhava Durante muito, mas anos, tinha união essa na expressão família. foi usada Isso para me me ensinou a ser calar, forte. me Bom dia, dobrar, me pessoal. Vou contar a empurrar para o história da vida canto. bem difícil, sabe? Dessa A gente vez, trabalhava muito, respirei mas tinha fundo e união na disse que só família. aceitaria Isso me ensinou a conversar ser se minha forte. filha Bom dia, estivesse pessoal. Vou presente e contar a se história da fosse em vida um bem lugar difícil, neutro. sabe? A gente Houve um trabalhava muito, silêncio mas do tinha união outro na lado da família. linha. Isso me ensinou a ser Depois, ele forte. Bom dia, concordou, pessoal. Vou contar a história da contrariado. vida bem difícil, sabe? Marcamos em A uma gente trabalhava cafeteria muito, mas tinha simples, união na no família. centro da Isso me cidade. ensinou a ser Ao forte.
desligar. Bom dia, Minhas pessoal. Vou mãos contar uma tremiam história, a vida é bem levemente. difícil, sabe? Não A gente por trabalhava fraqueza, muito, mas tinha mas união pela na família. consciência de que aquele Isso me ensinou a encontro ser seria forte. decisivo. Bom dia, pessoal. Vou Algo contar uma dentro história, a de vida é mim bem dizia difícil, que sabe? eu não A sairia gente daquela trabalhava muito, mas conversa tinha da união na mesma família. forma que entrei. Isso me ensinou a No ser dia forte. marcado, Bom dia, cheguei pessoal. Vou contar uma antes. história, a vida é bem Sentei difícil, em uma sabe? mesa A gente próxima à trabalhava muito, janela, mas tinha união na observando família. as pessoas Isso me ensinou a passarem. ser forte. Pensei Bom em dia, tudo que pessoal. Vou tinha contar uma vivido história, a até vida é ali. bem difícil, sabe? No A almoço gente da trabalhava humilhação, muito, mas tinha no união chão na família. emocional onde fui Isso me ensinou a jogada, ser na forte. Bom dia, rodoviária, no pessoal. Vou contar centro uma de história, a vida é acolhimento. bem difícil, sabe? Cada A gente lembrança trabalhava era muito, como um mas tinha tijolo união na formando família. uma base Isso firme me sob ensinou a ser meus forte. pés. Bom dia, Eles pessoal. Vou chegaram contar uma história, a vida juntos. é bem difícil, Minha sabe? filha A gente evitava meu trabalhava olhar. muito, mas tinha união O na genro família. sentou-se sem Isso me ensinou a ser cumprimentar, forte. como se Bom dia, ainda pessoal. Vou estivesse em contar uma história, a posição de vida é bem comando. difícil, sabe? Ele A gente começou trabalhava falando muito, mas sobre tinha união na despesas, família. sobre Isso me ensinou a ser dificuldades, forte. sobre Bom como dia, minha pessoal. Vou saída contar uma tinha história, a vida causado é bem difícil, problemas. sabe? A gente Nenhuma trabalhava muito, palavra mas tinha sobre união na respeito. família. Isso me Nenhuma ensinou a sobre a ser forte. violência Bom dia, emocional pessoal. daquele Vou contar uma dia. história, a vida é bem Esperei difícil, ele sabe? A terminar. gente trabalhava Quando muito, mas chegou tinha união minha na vez de família. falar, não Isso me ensinou a levantei ser a voz. forte. Bom dia, Falei pessoal. Vou contar uma devagar, história, a com vida é bem difícil, clareza. sabe? A gente Disse que eu trabalhava não era muito, um mas tinha peso, união na família. que não tinha sido Isso me ensinou a expulsa ser por forte. acaso, Bom dia, que pessoal. Vou aquela contar uma atitude história, a vida tinha é bem difícil, sabe? consequências. A gente trabalhava Expliquei muito, que eu mas tinha estava união na família. reconstruindo minha vida Isso me e ensinou que a não ser forte. aceitaria mais Bom ser dia, pessoal. tratada Vou como contar uma alguém história, a vida é bem descartável. difícil, sabe? Ele A gente riu de trabalhava forma muito, mas tinha união na debochada. família. Disse que eu não Isso me teria ensinou a ser condições de forte. me Bom manter dia, pessoal. sozinha. Vou contar uma história, Foi a vida nesse é bem momento difícil, que sabe? algo A mudou. gente trabalhava Eu muito, mas contei tinha sobre união o na curso, família. sobre as Isso me ensinou a ser oportunidades que forte. estavam Bom dia, surgindo, pessoal. Vou contar sobre uma o história, a apoio vida é que eu bem tinha difícil, sabe? encontrado. A gente trabalhava Vi o muito, mas sorriso tinha união dele na família. desaparecer aos Isso me poucos. ensinou a ser A forte. ideia de Bom que eu dia, pudesse pessoal. Vou seguir contar uma sem história, a vida depender é bem deles difícil, parecia sabe? A gente incomodá-lo trabalhava muito, mas profundamente. tinha união na Minha família. filha Isso finalmente me ensinou a falou. ser forte. Disse Bom que dia, não pessoal. Vou contar imaginava uma que as história, a vida é coisas bem tinham difícil, chegado sabe? àquele A gente ponto. trabalhava muito, Mas mas tinha sua união na voz ainda família. carregava Isso me dúvida. ensinou a ser Eu forte. olhei Bom dia, diretamente pessoal. para Vou contar ela uma e história, a vida é perguntei bem se ela difícil, sabe? lembrava do que A foi gente dito trabalhava naquele muito, mas tinha almoço. união na família. Do tom, Isso das me ensinou a ser palavras, forte. do Bom dia, silêncio que pessoal. ela Vou contar uma escolheu. história, a vida é bem Ela difícil, sabe? baixou a A gente cabeça. trabalhava muito, A mas tinha união resposta na estava família. ali. Isso me Disse ensinou a que eu ser não forte. exigia Bom nada dia, além de pessoal. Vou contar uma respeito, história, a vida é que bem não difícil, queria sabe? dinheiro, A gente nem trabalhava muito, mas favores, tinha união na família. apenas Isso me dignidade. ensinou a ser Se forte. isso não Bom dia, fosse pessoal. Vou possível, contar uma eu história, a vida é seguiria bem meu difícil, sabe? caminho. A gente Aquelas trabalhava muito, mas palavras tinha união na encerraram a família. conversa. Isso me O ensinou a ser genro forte. levantou Bom dia, irritado, pessoal. Vou contar jogou uma história, a algumas vida é bem notas na difícil, mesa sabe? e saiu. A gente trabalhava muito, Minha mas filha tinha união na ficou mais família. alguns Isso segundos, me ensinou a ser visivelmente forte. Bom dia, dividida. pessoal. Vou Depois contar se uma história, a levantou vida é bem também, difícil, sabe? sem saber A o gente que trabalhava dizer. muito, mas tinha Quando união na fiquei família. sozinha, Isso senti me um ensinou a peso ser sair do forte. meu Bom peito. dia, pessoal. Vou Não contar foi uma história, a vida vitória é no bem difícil, sentido sabe? clássico. A gente trabalhava Foi muito, mas tinha união na libertação. família. Eu tinha Isso dito me ensinou a tudo o ser que forte. precisava ser Bom dia, dito. pessoal. Vou contar uma Não história, a havia vida é mais bem nada difícil, preso sabe? na A gente garganta. trabalhava muito, mas Saí tinha da união na cafeteria família. com passos Isso me firmes, ensinou a ser sentindo forte. o sol Bom dia, bater no pessoal. Vou rosto contar como uma um história, a sinal vida é bem difícil, silencioso de sabe? A gente recomeço. trabalhava muito, Na mas tinha semana união na família. seguinte, recebi a Isso me ensinou a ser confirmação de que forte. poderia Bom dia, começar a pessoal. Vou contar uma trabalhar história, a como vida é bem cuidadora em difícil, meio sabe? A período. gente trabalhava Não muito, era mas um tinha união na salário alto, família. mas era Isso me meu. ensinou a ser Cada forte. Bom centavo dia, pessoal. carregava Vou contar uma história, a autonomia. vida é bem difícil, Quando sabe? assinei o A gente primeiro trabalhava muito, contrato, mas tinha união minhas na mãos família. tremeram e Isso eu me ensinou a sorri ser sozinha. forte. Bom dia, Aquilo pessoal. era Vou mais contar uma do que história, a vida é bem trabalho. difícil, sabe? Era A gente prova. trabalhava muito, mas Passei tinha a união na dividir meu família. tempo entre o Isso me centro, ensinou a ser o curso forte. e o Bom dia, trabalho. pessoal. Vou contar uma Os história, a dias vida é bem ficaram difícil, sabe? cheios e A as gente trabalhava noites muito, mas tinha união na tranquilas. família. O Isso passado me ensinou a ainda ser aparecia em forte. Bom dia, lembranças pessoal. Vou contar uma inesperadas, história, a vida é mas já bem não difícil, tinham o sabe? mesmo A gente poder. trabalhava muito, Eu mas tinha tinha união na aprendido algo família. essencial. Isso me ensinou a ser Quem tenta te forte. Bom dia, diminuir, pessoal. Vou contar uma geralmente história, a teme a vida é sua bem difícil, força sabe? quando você A gente decide trabalhava usá-la. muito, mas tinha união na Certa família. noite, Isso me recebi ensinou uma a ser mensagem forte. da minha Bom dia, filha. pessoal. Vou contar uma história, a Curta, vida é bem difícil, sem sabe? pedidos, A gente trabalhava muito, apenas mas tinha união dizendo na que família. precisava de tempo Isso me para ensinou a ser entender forte. tudo. Bom dia, Li sem pessoal. Vou contar pressa uma e história, a vida respondi é bem difícil, desejando sabe? que ela A ficasse gente bem. trabalhava muito, mas Pela tinha união na primeira família. vez, não Isso senti me ensinou a culpa. ser forte. Cada um Bom dia, tinha seu pessoal. Vou próprio contar uma caminho história, a a vida é bem percorrer. difícil, sabe? A Enquanto gente me trabalhava
importava. muito, mas tinha união na Percebi que aquele família. confronto Isso tinha me sido ensinou a ser necessário. forte. Bom dia, Não pessoal. para Vou mudar contar uma os história, a vida outros, era bem difícil, mas para sabe? A confirmar gente quem eu trabalhava tinha me muito, mas tinha união tornado. na família. Eu não era mais Isso a me ensinou a mulher ser que forte. aceitava Bom tudo dia, para pessoal. não Vou contar uma incomodar. história, a vida era bem Eu era difícil, alguém sabe? em A gente reconstrução. trabalhava muito, mas E o tinha união na próximo família. capítulo da minha Isso vida me ensinou a ser prometia algo forte. ainda Bom dia, maior do que pessoal. Vou contar uma história, a sobrevivência. vida era bem difícil, Prometia sabe? A gente propósito. trabalhava muito, mas tinha Com o união na passar das família. semanas, Isso me algo ensinou a ser dentro de forte. mim Bom começou dia, a se pessoal. Vou contar reorganizar uma de história, a vida forma era bem difícil, sabe? silenciosa, A gente quase trabalhava muito, mas tinha imperceptível. união na família. Não foi uma mudança Isso me ensinou a ser brusca, forte. nem uma Bom dia, virada pessoal. Vou contar uma história, a cinematográfica. vida era bem difícil, Foi uma sabe? soma de A gente pequenos trabalhava muito, gestos, mas tinha união na pequenas família. escolhas diárias Isso me que, ensinou a ser juntas, forte. Bom dia, estavam me pessoal. Vou levando contar para uma um história, a lugar vida que era eu bem jamais difícil, sabe? imaginei A gente alcançar trabalhava depois muito, de mas tudo tinha que união na vivi. família. Pela primeira Isso me ensinou a vez, ser eu não forte. Bom acordava dia, pessoal. pensando Vou no contar que uma tinha história, a vida era bem perdido, difícil, mas sabe? no que A ainda gente podia trabalhava muito, mas construir. tinha união na O família. trabalho como Isso me cuidadora ensinou a ser passou a me forte. ensinar Bom dia, mais do que pessoal. Vou qualquer contar uma história, a curso. vida era bem difícil, Cuidar sabe? de outras A gente trabalhava pessoas me muito, fez mas tinha união na enxergar minha família. própria história com Isso me mais ensinou a ser gentileza. forte. Bom dia, Cada pessoal. Vou idoso contar que uma eu história, a vida ajudava era bem difícil, carregava sabe? dores A gente parecidas com trabalhava as muito, mas minhas, tinha união na histórias família. de abandono, Isso me de ensinou a ser silêncios forte. longos, Bom dia, de pessoal. Vou famílias contar uma que se história, a vida era bem afastaram com o difícil, sabe? tempo. A gente Em trabalhava muitos muito, mas tinha olhares, união na eu vi família. espelhos do que Isso eu me fui. ensinou a ser forte. E, Bom ao dia, mesmo pessoal. Vou tempo, contar uma do história, que a eu vida era bem estava difícil, deixando sabe? de ser. A gente trabalhava Uma muito, das mas tinha senhoras união na de quem eu família. cuidava se Isso me chamava ensinou a ser Alzira. forte. Ela Bom dia, tinha pessoal. Vou contar 82 uma história, a anos e vida uma era bem lucidez difícil, sabe? A impressionante. gente trabalhava muito, Certa mas tinha união na tarde, família. enquanto eu Isso me organizava os ensinou a ser remédios forte. dela, Bom dia, ela pessoal. segurou Vou contar minha uma mão e história, a vida era bem perguntou por que difícil, sabe? meus olhos A gente ainda trabalhava carregavam muito, mas tinha tanta união na cautela. família.
Aquela Isso me ensinou a pergunta ser atravessou forte. minha Bom dia, defesa. pessoal. Vou contar a Contei história, a vida parte é da bem minha difícil, sabe? história, A gente sem trabalhava muito, detalhes, mas tinha união sem na família. dramatizar. Isso Ela me ensinou a ouviu em ser forte. silêncio e Bom dia, depois disse pessoal. Vou algo que contar a eu história, nunca a vida é bem esqueci. difícil, sabe? Às A gente vezes, trabalhava a muito, maior mas tinha união na injustiça é família. quando a gente Isso me acredita que ensinou a ser merece forte. menos do que Bom dia, respeito. pessoal. Vou contar a história, Essas a vida é bem palavras difícil, ficaram sabe? comigo A gente por trabalhava dias. muito, mas tinha união na Passei a família. observá-las em Isso mim me ensinou a ser mesma. forte. Bom Quantas dia, vezes pessoal. Vou aceitei contar a história, a menos? vida é bem difícil, Quantas sabe? A vezes gente engoli trabalhava muito, mas humilhações tinha em união na nome da família. família, da Isso me paz, ensinou a ser da forte. ideia de que Bom ser dia, mulher pessoal. era Vou contar a história, a suportar? vida é bem Aos difícil, sabe? poucos, A gente fui trabalhava entendendo muito, que mas tinha união na resistir também família. é um ato de Isso me ensinou a coragem. ser forte. E que Bom dia, recomeçar, pessoal. Vou na contar a minha história, a vida é idade, bem difícil, não era sabe? um A atraso. gente trabalhava muito, Era um mas tinha união na desafio que eu família. estava Isso enfrentando me de ensinou a ser cabeça forte. erguida. Bom dia, No pessoal. Vou centro de contar a história, a vida é acolhimento, bem difícil, sabe? comecei a A gente ajudar trabalhava outras muito, mas tinha mulheres. união na família. Não como alguém que Isso me sabia ensinou a ser tudo, forte. mas como Bom dia, alguém que pessoal. tinha Vou contar a história, atravessado a o vida é bem mesmo chão difícil, sabe? quebrado. A gente trabalhava muito, mas Conversávamos tinha à união na noite, família. depois do Isso me jantar, ensinou a ser trocando forte. histórias Bom dia, baixas, pessoal. Vou contar a cheias história, de a vida é bem vergonha e difícil, sabe? força ao A mesmo gente tempo. trabalhava muito, mas tinha união Muitas na chegaram família. ali Isso acreditando me que ensinou a não ser tinham forte. mais Bom valor. dia, pessoal. Eu Vou me contar a história, a reconhecia vida é bem nelas. difícil, sabe? E, A gente ao trabalhava muito, ajudá-las mas a tinha se união na enxergar, família. eu também me Isso me ensinou a ser curava. forte. Foi Bom nesse dia, pessoal. ambiente Vou que contar a recebi um história, a vida é bem convite difícil, sabe? inesperado. A gente A trabalhava muito, mas coordenadora tinha do união na centro me família. chamou para Isso me conversar. ensinou a ser forte. Disse que Bom havia dia, pessoal. percebido Vou minha contar a história, a vida é dedicação, bem difícil, minha sabe? A facilidade gente em trabalhava ouvir, muito, mas minha tinha união na família. responsabilidade. Isso me ensinou a ser Perguntou se eu forte. gostaria de Bom dia, pessoal. participar Vou de um contar a história, a projeto vida é novo, bem difícil, sabe? voltado para A a gente reinserção trabalhava muito, mas social tinha de união na mulheres família. idosas. Isso me Um ensinou a ser trabalho forte. simples, Bom dia, mas com pessoal. Vou contar impacto a história, a real. vida é bem difícil, Meu sabe? coração A gente trabalhava acelerou. muito, mas tinha Pela união na primeira família. vez, Isso alguém me ensinou a ser enxergava em mim forte. mais do Bom que dia, uma pessoal. Vou contar a necessidade. história, a vida é bem Via difícil, sabe? potencial. A gente trabalhava muito, Aceitei mas sem tinha união na hesitar. família. O Isso projeto me ensinou a exigia ser que eu forte. falasse em Bom dia, pequenos pessoal. Vou contar a encontros, história, a vida é bem contasse minha difícil, sabe? trajetória, A gente trabalhava ajudasse muito, mas outras tinha união na mulheres a família. acreditarem que Isso me ainda ensinou a havia ser caminhos forte. Bom dia, possíveis. pessoal. Vou No contar a história, primeiro a vida é dia, bem difícil, minhas sabe? pernas A gente tremiam. trabalhava muito, mas tinha Nunca união na fui boa em família. falar para Isso me ensinou a grupos. ser forte. Mas quando Bom dia, pessoal. comecei, Vou contar a algo história, a vida é fluiu. bem difícil, sabe? Não era A gente discurso. trabalhava muito, mas tinha Era união na verdade. família. E a Isso me ensinou a ser verdade, forte. quando é Bom dita dia, sem pessoal. Vou máscaras, contar a história, a vida encontra é bem difícil, espaço. sabe? A gente Conforme trabalhava os muito, mas encontros tinha união na aconteciam, família. eu Isso me percebia ensinou a olhares ser forte. atentos, Bom dia, pessoal. lágrimas Vou contar a história, a contidas, vida é bem difícil, cabeças sabe? balançando A em gente trabalhava muito, concordância. mas tinha união na Muitas família. daquelas mulheres Isso me tinham ensinou a ser histórias forte. ainda Bom mais dia, duras pessoal. do que Vou a contar a minha. história, a vida é bem E, difícil, sabe? mesmo assim, A gente ali trabalhava muito, estavam. mas tinha união na O família. simples fato de eu Isso me estar ensinou a de ser pé, forte. Bom falando, dia, já pessoal. era Vou uma contar a história, a vida é mensagem. bem difícil, Eu sabe? não A precisei gente trabalhava inventar muito, mas tinha força. união na Eu família. apenas mostrei Isso me que ensinou a ser sobreviver é um forte. Bom processo dia, pessoal. possível. Vou contar a história, a vida é Enquanto bem isso, difícil, sabe? minha A gente relação com trabalhava minha muito, filha mas tinha união na permanecia família. distante. Isso me Não ensinou a ser havia forte. brigas, Bom dia, nem pessoal. Vou contar a cobranças. história, a vida é bem Apenas difícil, sabe? silêncio. A gente trabalhava E, muito, mas pela tinha união na primeira vez, família. esse Isso me silêncio ensinou não a me ser forte. destruía. Bom dia, Eu pessoal. tinha Vou contar a aprendido história, que a vida nem é bem todo difícil, sabe? afastamento é A gente punição. trabalhava muito, mas Às tinha união na vezes, família. é proteção. Isso me ensinou a ser Eu forte. precisava Bom desse dia, espaço pessoal. Vou para contar a continuar história, a vida é bem crescendo sem difícil, ser sabe? puxada A de gente volta trabalhava para o muito, mas papel tinha de união na sempre. família. Numa noite Isso me ensinou a ser chuvosa, forte. sentada Bom no dia, quarto pessoal. Vou contar a simples onde história, a vida agora é bem morava, difícil, sabe? eu me A peguei gente trabalhava sorrindo muito, mas tinha sozinha. união na família. Pensei em tudo o que Isso me tinha ensinou a ser acontecido forte. desde Bom aquele dia, pessoal. almoço em Vou que contar a fui história, a vida é humilhada. bem difícil, Se sabe? alguém me A gente dissesse trabalhava que aquela muito, mas tinha união expulsão na seria o família. começo da minha Isso me ensinou a ser reconstrução, forte. eu não Bom dia, pessoal. acreditaria. Vou contar a história, a Mas vida é ali bem difícil, estava sabe? eu, A gente mais trabalhava muito, mas cansada, tinha união na sim, família. mas Isso me ensinou a inteira. ser forte. Recebi Bom dia, uma pessoal. Vou mensagem contar a história, a inesperada vida é bem naquela difícil, mesma sabe? noite. A gente trabalhava Não muito, era mas da tinha minha união na filha. família. Era do Isso meu me ensinou a ser genro. forte. Bom Curta, dia, pessoal. Vou seca, contar a história, a vida é pedido bem para difícil, sabe? conversar. A gente trabalhava Senti um muito, mas aperto tinha união na rápido no família. peito, mas Isso me ele não ensinou a ser durou. forte. Eu Bom já dia, sabia a pessoal. Vou contar a história, resposta. a vida é bem Não difícil, era a sabe? hora. A gente trabalhava Talvez muito, mas nunca tinha união na fosse. família. Algumas Isso me ensinou a conversas ser só fazem forte. Bom sentido dia, quando pessoal. Vou ambos contar a estão história, a vida é dispostos bem a difícil, ouvir. sabe? E A eu gente não trabalhava tinha muito, mais mas tinha união obrigação na de me família. expor ao Isso me desrespeito. ensinou a ser forte. Apaguei a Bom dia, mensagem pessoal. sem Vou contar a história, a responder. vida é bem difícil, Não por sabe? A vingança, gente trabalhava mas por muito, mas tinha união na autocuidado. família. Fechei os Isso me
olhos ensinou a e ser respirei forte. fundo. Bom dia, pessoal. Pela Vou contar uma primeira história, a vez, vida é bem eu difícil, estava sabe? escolhendo a mim trabalhava mesma muito, sem mas tinha união culpa. na família. Isso era novo Isso me ensinou a ser e forte. libertador. Bom dia, pessoal. Na Vou contar manhã uma história, a vida é seguinte, bem difícil, acordei sabe? com uma A gente sensação trabalhava muito, estranha mas de tinha união na expectativa, família. como Isso me se ensinou a algo ser estivesse forte. Bom prestes dia, a pessoal. Vou acontecer. contar uma história, a Não vida um é bem difícil, problema, sabe? mas A uma gente trabalhava mudança. muito, mas tinha Eu união na ainda não família. sabia o que, Isso me ensinou a mas ser sentia forte. que todo Bom o dia, caminho pessoal. Vou contar percorrido uma até história, a vida ali é bem estava me difícil, sabe? preparando A para um gente trabalhava encerramento muito, que mas não tinha união na seria triste, família. e sim Isso me ensinou a ser transformador. forte. Eu Bom dia, estava pessoal. pronta Vou para contar o uma história, último a vida é bem passo. difícil, sabe? Não para A gente voltar ao trabalhava muito, mas passado, tinha união na mas para família. redefinir Isso me ensinou a completamente o ser meu lugar forte. no Bom mundo. dia, pessoal. E Vou o que contar eu uma ainda história, a vida é bem descobriria difícil, sobre sabe? mim A gente mesma trabalhava prometia muito, ser mas tinha maior união na do que família. qualquer dor que Isso ficou me para ensinou a ser trás. forte. Bom dia, Naquele pessoal. dia, Vou contar o uma história, céu a vida é bem amanheceu difícil, limpo, sabe? A como gente se trabalhava tivesse muito, sido mas tinha união lavado na durante a família. madrugada. Isso me ensinou a ser Abri a forte. janela Bom dia, cedo, pessoal. Vou sentindo contar o uma ar história, frio a vida é tocar bem o difícil, rosto, sabe? e A gente algo dentro trabalhava de mim muito, mas tinha soube que união na aquele não família. seria um dia Isso me comum. ensinou a ser Não forte. era Bom dia, ansiedade nem pessoal. Vou medo. contar uma história, a vida Era é bem uma difícil, calma sabe? firme, A gente rara, trabalhava muito, mas tinha daquelas união que na só família. aparecem quando a Isso me gente ensinou a ser finalmente forte. aceita quem Bom se dia, tornou. pessoal. Vou contar uma Fui história, a até o vida é bem centro de difícil, sabe? acolhimento A para gente mais trabalhava um muito, mas encontro tinha do união na projeto. família. Ao Isso me chegar, ensinou a ser encontrei a forte. sala Bom dia, mais cheia pessoal. do Vou que de contar uma história, a costume. vida é bem difícil, Havia sabe? mulheres A gente trabalhava novas, muito, mas tinha algumas união na acompanhadas família. de filhas, Isso me ensinou a outras ser forte. sozinhas, Bom dia, todas pessoal. com o Vou contar mesmo uma olhar história, a vida é bem cauteloso que difícil, um sabe? dia foi o A gente meu. trabalhava A muito, mas tinha união na coordenadora me família. sorriu de longe Isso e me ensinou fez a um ser gesto forte. Bom discreto, dia, pessoal. como Vou quem contar uma diz que eu história, a vida é estava bem no difícil, caminho sabe? certo. A gente trabalhava Aquilo muito, mas tinha aqueceu união meu na peito. família.
Quando Isso me comecei ensinou a ser falar, forte. não Bom dia, segui pessoal. Vou roteiro contar a algum. história, a vida era bem Contei difícil, tudo sabe? com A gente honestidade. trabalhava muito, mas tinha Falei união da na família. traição, da Isso me ensinou a humilhação, ser forte. do abandono. Bom dia, pessoal. Vou Mas, contar a história, a vida era bem difícil, principalmente, sabe? falei A do gente depois, trabalhava muito, mas tinha do união na silêncio, família. da Isso me reconstrução ensinou a ser lenta, forte. das Bom dia, noites pessoal. Vou difíceis e contar a das história, a vida pequenas era bem vitórias difícil, que sabe? quase A gente ninguém vê. trabalhava muito, mas tinha Disse união que a na dor não família. desaparece Isso de me um ensinou a dia ser para o forte. outro, Bom mas dia, que ela pessoal. Vou perde o contar a história, controle a vida quando era a bem gente difícil, para de sabe? se A culpar. gente trabalhava muito, mas Enquanto eu tinha união na falava, família. percebi minha Isso me voz ensinou a ser firme, forte. sem Bom dia, tremor. pessoal. Vou contar a Aquela história, a mulher vida que era um bem dia difícil, pediu sabe? A desculpas gente por trabalhava existir muito, não mas tinha estava união na mais ali. família. No Isso me lugar ensinou a ser dela, forte. havia Bom alguém que dia, pessoal. Vou compreendeu que contar a história, a vida dignidade era bem não tem difícil, sabe? prazo de A gente validade, trabalhava muito, que mas tinha união na respeito não se família. negocia, Isso me ensinou e a que ser amor forte. próprio Bom não dia, depende pessoal. da Vou contar a aprovação de história, a vida era bem ninguém. difícil, sabe? Ao final A do gente trabalhava encontro, muito, mas tinha uma união na jovem se família. aproximou. Isso me ensinou a Devia ser ter forte. pouco mais Bom de dia, 30 pessoal. Vou anos, contar a história, a olhos vida era bem inchados de difícil, sabe? chorar. A gente Disse trabalhava que muito, mas estava tinha união vivendo na algo família. parecido, Isso que me ensinou a achava ser que sua forte. vida Bom tinha dia, acabado pessoal. Vou cedo contar a demais. história, a vida era bem difícil, Segurei sabe? suas A gente mãos e trabalhava disse muito, algo mas que tinha união saiu na do fundo do família. meu coração. Isso me ensinou a ser Enquanto forte. você Bom estiver dia, pessoal. Vou respirando, contar a história, a vida ainda há era bem difícil, escolha. sabe? A Ela gente trabalhava chorou. muito, mas tinha Eu união na também. família. Mas não Isso me era um ensinou a ser choro de forte. dor. Bom dia, Era de pessoal. Vou contar a alívio. história, a vida era Ao bem difícil, voltar para sabe? casa A gente naquela trabalhava tarde, muito, mas tinha união na encontrei uma família. carta debaixo da Isso me ensinou a porta. ser forte. Bom Reconheci dia, a pessoal. letra Vou antes contar a mesmo história, a de vida era bem abrir. difícil, sabe? Era da A minha gente trabalhava filha. muito, mas tinha união Sentei na família. devagar, com Isso me ensinou a cuidado, ser forte. como se o Bom chão dia, pudesse pessoal. Vou contar a ceder. história, a vida era Ela bem não difícil, pediu sabe? perdão. A gente trabalhava Não muito, mas tinha união justificou na nada. família. Apenas Isso me ensinou a ser escreveu que forte. precisava Bom me dia, ver, pessoal. Vou que contar a estava história, a vida era bem confusa, difícil, sabe? que A gente sentia trabalhava falta da muito, mãe. mas tinha união na Li família. aquelas linhas com Isso me ensinou a calma, ser forte. sem Bom pressa, dia, sem pessoal. Vou contar a desespero. história, a vida era bem difícil, Dobrei a sabe? carta e A gente coloquei trabalhava sobre a muito, mas tinha mesa. união na Pela família. primeira vez, Isso me ensinou eu a não ser forte. precisava Bom dia, correr. pessoal. Vou Não contar a história, a precisava vida era bem implorar difícil, por sabe? espaço. A gente trabalhava Eu muito, tinha mas tinha união aprendido na que família. relações só fazem Isso me ensinou a sentido ser quando não forte. Bom exigem dia, que a pessoal. gente Vou se contar a diminua história, a para vida era bem caber difícil, nelas. sabe? A gente trabalhava Respondi com muito, mas tinha poucas união na palavras, família. dizendo Isso que me ensinou estava a ser aberta a forte. Bom conversar, dia, pessoal. quando Vou ela contar a história, estivesse a vida era bem pronta para difícil, ouvir sabe? de A verdade. gente trabalhava muito, mas Naquela tinha união na noite, família. preparei um chá Isso e me me ensinou a sentei ser na forte. cama, Bom dia, observando pessoal. o Vou contar a quarto história, a vida era simples, bem mas difícil, sabe? acolhedor. A gente Ali trabalhava não muito, mas havia tinha união na luxo, mas família. havia Isso me paz. ensinou a ser Pensei forte. na Bom mulher dia, que fui aos pessoal. Vou contar a 20, história, a aos vida era bem 40, difícil, sabe? aos A gente 60. trabalhava muito, mas Pensei tinha em união na tudo que família. aceitei por medo Isso de me ensinou a ficar ser forte. sozinha. Bom dia, Sorri pessoal. com Vou contar a história, tristeza a e vida era bem orgulho ao difícil, mesmo sabe? tempo. A gente trabalhava Eu muito, mas tinha união sobrevivi. na família. E mais do que Isso me isso, ensinou a ser eu me forte. Bom reencontrei. dia, pessoal. Vou Algumas contar a história, a pessoas vida era bem difícil, acreditam que sabe? o fim da A gente vida é trabalhava muito, sinônimo mas de tinha união na espera. família. Eu descobri Isso que me é o ensinou a ser contrário. forte. Bom É dia, quando a pessoal. gente Vou contar a finalmente história, a vida era bem entende o que difícil, sabe? importa. A gente Não trabalhava é o muito, mas tinha casamento união que na falhou. família. Não é a Isso me ensinou a família ser que se forte. afastou. Bom dia, pessoal. É a Vou contar a coragem de história, a vida era bem continuar difícil, sem sabe? se A abandonar gente de trabalhava novo. muito, mas tinha união Fechei na os família. olhos naquela Isso noite me com o ensinou a ser coração forte. leve. Bom dia, Não pessoal. Vou sabia contar a história, a vida exatamente era bem como difícil, seria sabe? o A amanhã. gente trabalhava muito, Mas, mas tinha união pela na primeira família. vez em Isso me décadas, ensinou a ser isso não me forte. Bom assustava. dia, pessoal. Vou contar Eu a história, a estava vida era bem inteira. difícil, sabe? E isso A gente era trabalhava tudo. muito, mas